Os alimentos trazem junto a si uma fantástica curiosidade, que jamais pensaríamos ou acreditaríamos que existissem. Curiosidades estas, tanto nos seus aspectos bem como em suas qualidades. Bem, no programa de hoje eu vou trazer para vocês 10 curiosidades sobre alguns alimentos de nosso dia a dia. Eu sou a Isabela Ducati e quero dar-lhes boas-vindas aqui no nosso Lebristo Curiosidades. Bom, antes de começarmos, quero pedir a vocês que deixem seu like aí embaixo para engrandecer o nosso canal, e se você não é inscrito ainda, se inscreva. É fácil, é só clicar aí no chapeuzinho e pronto. Hoje eu irei falar sobre 10 curiosidades sobre os alimentos. Então vamos ao nosso assunto de hoje. A nossa primeira curiosidade é: vocês sabiam que o selo que se encontram em alguns alimentos são comestíveis? Isso mesmo, a primeira reação ao ver um selo em uma fruta é tirá-lo. Então lavar bem a fruta, para não ver se ficou resíduos dos mesmos. Mas, em algumas frutas ou legumes que compramos nos supermercados, alguns dos selos que vêm nas mesmas, se vocês quiserem comê-los, não façam cerimônias alguma. Podem saboreá-los à vontade, pois não tem problema nenhum, pois tanto o papel quanto a cola são comestíveis. O que não se diga dos selos de inspeção de produtos de origem animal, que é obrigatório, sejam eles comestíveis ou não. Estes selos são somente para assegurar que o alimento está apto ao consumo, sem riscos de contaminação ou danos ao consumidor. Eu agora lhe pergunto, você gosta de uma pimentinha na sua comida? Pois bem, nesta questão eu quero lhe responder da importância da pimenta na alimentação. De acordo com pesquisas conduzidas pela Universidade de Harvard, levantou-se o fato de que comer comida apimentada uma vez ao dia pelo menos, podem reduzir o risco de morte em até 14%. Este fato se dá por conta dos componentes bioativos que estão na pimenta. Tais bioativos podem contribuir para equilibrar os níveis de colesterol e triglicérides do nosso organismo. Assim sendo, que tal começar a pôr um pouquinho de molho de pimenta em sua comida ainda hoje? Quem tem mais açúcar, o limão ou o morango? 10 segundos para você responder. Bom, se você respondeu o morango, errou fabulosamente. Como sabemos, o limão é um fruto essencialmente ácido e que a esmagadora maioria das pessoas não se atreve a pôr na boca. E olha só, colocam a não ser quando num sumo ou suco bem açucarado. Não é mesmo? Por outro lado, o morango é um fruto de textura macia e bastante apreciado ao ponto de ser bem tolerado mesmo sem açúcar. Mas, o mais curioso desta comparação é que praticamente ninguém tem conhecimento do fato de que um limão tem muito mais quantidade de açúcar do que um morango. Interessante, não? Vocês sabiam que a gema do ovo tem muito mais nutrientes que a clara? Bom, curiosamente dizendo, sim, é verdade. A gema é onde estão localizadas vitaminas importantes para o bom funcionamento do organismo. Tais vitaminas como o zinco, o selênio, o fósforo e vitamina do tipo A, que fazem parte da composição da gema. Além da colina. Pessoal, não pensar que eu estou falando de um pequeno morro ou subida, mas da vitamina colina, que
importante para o cérebro, coração e músculos. Realmente a gema do ovo é uma das partes mais ricas em nutrientes, é onde se concentram a maioria das vitaminas e minerais. É rica em ferro, vitaminas do complexo B e ácido fólico, sendo uma super aliada no combate à anemia. Agora eu falarei de uma delícia, quer seja pelo seu aroma adocicado ou quer seja em seu sabor inigualável, eu falo do chocolate. Dentre das curiosidades que irei falar, o aroma do chocolate se destaca por sua grande curiosidade. Isso mesmo, vocês sabiam de que quem trabalha nas fábricas de chocolate não percebe, mas o cheiro de chocolate sacia a compulsão por comê-los? É interessante, pois é o aroma do chocolate em sua fabricação, ou mesmo quando fazemos para a cobertura de um doce ou bolo, alimenta o nosso cérebro e é um dos grandes trunfos dos fabricantes de chocolate para inibir o consumo entre os empregados, pois ele sacia esta vontade. Realmente, em estudo e pesquisas feitas pelas grandes universidades, chegou-se à conclusão de que o forte aroma da confecção de artigos com o chocolate reduz a degustação e mantém a pessoa relaxada, com isto melhorando o seu estado de humor, e com isto também melhorando a produtividade. Agora falarei de um vegetal, que seu nome dá muito o que falar a todo momento, pois muitos associam como sinônimo de problema, de encrenca, etc. Pois bem, eu falarei agora do nosso querido pepino. Pois é, o pepino é um vegetal que com apenas 100 gramas de sua polpa, possui somente 3 calorias. Segundo dados da tabela de composição nutricional das hortaliças elaborada pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o pepino é um dos vegetais menos calóricos que existem no mercado. Digamos assim, ele é composto por 96,1% de água em sua composição, por isso ele é muito refrescante e possui 1/10 das calorias da melancia. Sua polpa é muito usada na confecção de cremes, como os hidratantes, e suas fatias em contato com a pele, têm o poder de hidratar e até rejuvenescer a pele. Já em relação aos aspectos nutricionais, possui vitaminas, sais minerais e fibras, mas nenhum deles se destaca dos demais. Você vai a um supermercado. Perfeito, agora te pergunto, você tem por hábito em comprar legumes congelados, nos estandes dos supermercados? Não? Pois bem, eu irei falar agora um pouco sobre isso. Sabiam que eles são bem mais nutrientes até que os legumes frescos? Bem, isso acontece porque são congelados logo após serem colhidos, com isto conservando suas principais características nutricionais. Os legumes frescos perdem seus nutrientes rapidamente, sobretudo se não são consumidos na hora. Quando se trata de conveniência, legumes, frutas e verduras congeladas são uma mão na roda, não é mesmo? Fáceis de se manusear e rápidos de serem preparados pelo consumidor. Porém, na prática, em termos de sabor, textura e quantidade de nutrientes, a história muda um pouco. Sabiam que muitos legumes congelados, por exemplo, costumam ser ainda mais nutritivos do que os frescos? Isso ocorre porque são colhidos no pico da maturação, quando os níveis de nutrientes estão elevados. Em seguida são parcialmente cozidos e congelados antes de se degradarem. Porém, se os vegetais são colhidos maduros ou ficam muito tempo enraizados, as vitaminas e os nutrientes podem sofrer redução, ou seja, alguns vegetais são afetados pelo congelamento. Um exemplo são as couve-flores e brócolis, que podem perder a crocância durante esse processo, sendo mais recomendados o seu uso em sopas ou misturados com outros ingredientes. O mesmo fato ocorre com a cenoura e com o feijão de lima ou fava da terra.
Por algum acaso, alguma vez você olhou para um frasco contendo mel, quer seja no supermercado ou até mesmo em sua casa? Você viu a data de validade do mesmo? Se possuir data de validade, este mel é falso, ou tem componentes inerentes ao mesmo, para conservação do produto adulterado. Portanto, não se trata de mel puro, pois mel não tem data de validade. Bem, agora falarei de um dos alimentos mais duráveis da cadeia alimentar, o mel. Isso mesmo, o mel é um alimento higroscópico, ou seja, tem a capacidade de absorver a umidade do ar. Isso faz com que ele tenha pouca água em sua composição. Um ambiente assim é menos receptivo a bactérias ou micro-organismos, ou seja, as bactérias e micro-organismos são sufocados pela falta de umidade, essencialmente acabam morrendo ou não se proliferam, o que leva ao fato de os organismos não poderem sobreviver por muito tempo no mel. Isto significa que eles não têm a chance de estragá-lo. A outra razão do mel não estragar é o seu fator de acidez, que é autossuficiente para matar micro-organismos. Apesar do gosto ser doce, a iguaria tem um pH entre 3 e 4,5 de acidez, que impede o surgimento de praticamente qualquer forma de vida microscópica. Porém, existe um verdadeiro responsável pela conservação do mel: as nossas queridas abelhas. Sim, são elas que tiram boa parte da água presente no néctar ao baterem suas asas. As abelhas liberam enzimas, como a glicose oxidase, criando um ambiente ácido com propriedades antibactericidas. Uma curiosidade a mais: vocês sabiam que foi achado em pesquisas científicas um mel datado de 5.000 anos atrás que ainda era comestível? É verdade, cientistas e paleontólogos acharam um frasco contendo mel de 5.000 anos e que permanecia com seu sabor inalterado. Por isso, vamos cuidar de nossas amigas abelhinhas. Elas sabem o que fazem, não é mesmo? O que você me diria se eu lhes perguntasse quem é mais saudável na questão do sódio, o sal refinado do dia a dia ou o sal marinho? Por você estar acostumado ao seu uso diário, diria que é o sal caseiro, por ele ter mais iodo, então deve ter mais sódio, não é mesmo? Bem, saiba que o sal marinho está cada vez mais presente na mesa dos brasileiros, por ser considerado mais saudável. Mas será que isso é uma verdade? Agora pergunto novamente: você sabe qual a diferença entre o sal marinho e o sal de mesa, que é aquele tradicional usado na cozinha? Você me diria que a diferença está em que o sal marinho é mais salgado do que o de cozinha devido à concentração dos efeitos do mar. Mas está tudo errado. Bem, já faz algum tempo que o sal passou a ser visto como o grande vilão da alimentação. Isso mesmo, afinal, quando consumido em excesso, pode causar doenças cardiovasculares, hipertensão, cálculo renal, entre outros sérios problemas de saúde. Porém, quando consumimos o sal na medida certa, ele também pode deixar de ser vilão para virar um parceiro e, assim, trazer benefícios para o nosso organismo. Essa mudança começa na substituição do sal refinado pelo sal marinho. Entre os benefícios do sal marinho, destaca-se a sua fundamental participação na função biológica das células e no equilíbrio de fluidos, além de fornecer minerais importantes para o nosso organismo. Mas, para que o sal realmente seja realmente benéfico, é necessário controlar a quantidade do seu consumo no dia a dia, a qual não deve exceder o limite de 5 gramas, que é aproximadamente uma colher de chá diária. Isso está estabelecido conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Mas na verdade, eles são praticamente a mesma coisa nutricionalmente falando e possuem a mesma quantidade de sódio. E agora, para terminar, vamos à nossa última curiosidade.
São Brás desafoga este rapaz. Não é assim que falamos quando alguém está com tosse contínua, dando a impressão de estar engasgado, não é mesmo? Ou então falamos, vai lá tomar uma colher de sopa de xarope para tosse. Mas dentre uma das coisas mais curiosas é a propriedade deste agente antitosse, o chocolate. Você acha que eu estou brincando? Não estou não. Digamos assim, se você está com tosse e não sabe mais como se livrar desse incômodo chato pra dedéu, ora bolas, coma um pedaço de chocolate. Sério mesmo, estudos apontam que o alimento funciona eficazmente como um inibidor mais do que o caseiro chá de mel com limão e até que muitos medicamentos. Mas, um alerta até para os chocolatras de carteirinha. Isto não é para todo tipo de tosse. O poder do chocolate está em uma substância contida no mesmo chamada de teobromina. Bom, segundo os pesquisadores, o ingrediente é capaz de suprimir a atividade do nervo vago, que é o responsável por causar as tosses, e se mostrou quase um terço mais eficiente do que a codeína, que é uma das principais substâncias dos xaropes de tosse encontrados por aí. Sem contar que, de acordo com os cientistas ingleses, a teobromina produz menos efeitos colaterais do que as fórmulas eficazes contidas nos xaropes que nós compramos, além de funcionar como relaxante e tranquilizante. Mas não vale ficar fingindo estar com tosse só para ganhar um pedaço, tá bom? E aí pessoal, gostaram da matéria de hoje? Então não esqueçam de deixar o seu like aí embaixo para nos ajudar. E também visitem nosso novo canal Voando no FSX. O link está aí embaixo na descrição do vídeo e também tem o código QR para vocês aí do lado esquerdo da tela. Então obrigado pessoal por terem estado conosco em mais este vídeo. Um beijo aqui da Isabela e até nosso próximo programa aqui no Lebrestou Curiosidades. Tchau pessoal.